Ora então, boa tarde a todos. Cara, eu penso que todos vocês já me conhecem. Se não me conhecem, eu vou fazer aqui só uma pequena apresentação. O meu nome é Paulo Abreu e já devem ter reparado que eu sou português, não é? Ou seja, para além de não me chamar Manuel nem Joaquim, também não sou dono de padaria nenhuma, tá? Mas para quem não me conhece, eu penso que aquela senhora é capaz de não me conhecer. Tu conheces-me bem e ali tem pessoal que também me conhece. Para aqueles que não me conhecem, eu sou, digamos, uma pessoa numismata que a sua especialidade, acima de tudo, é uma moeda brasileira conhecida como patacão ou 960 reis. Ou seja, ao longo de mais de 2 décadas eu tenho-me dedicado ao estudo desta moeda. Isto porquê? Porque esta moeda é capaz de ser uma das moedas mais emblemáticas e mais injustiçadas da numária do Brasil. Como assim, Paulo? Injustiçada? Então a moedinha é injustiçada? É, e eu vou-vos explicar ponto por ponto porque é que ela é injustiçada. A primeira coisa que vocês já devem ter reparado no título da palestra está 960 reis, a moeda da independência. Logo aqui está uma provocação, porque se vocês repararem, a moeda que é considerada a moeda da independência não é o 960 reis. A peça que é considerada a moeda da independência brasileira é a peça da coroação, certo? Aliás, estamos no lugar perfeito para falar da peça da coroação, porque está um exemplar aqui, dos poucos exemplares conhecidos, um desses exemplares está aqui no Museu Histórico Nacional. Ora, precisamente, se vocês repararem no nome peça da coroação, vocês vão chegar à brilhante conclusão que, como o próprio nome indica, ela é uma peça de um momento da história do Brasil, que é a coroação de Dom Pedro II. Mas a pergunta que se impõe é a seguinte: mas a independência do Brasil é só mesmo conquistada em 7 de setembro de 1822? Vou ler o que está ali. O 7 de setembro de 1822 seria uma mera data de oficialização de algo que já existia, um Brasil pré-estabelecido e consciente de si. Ou seja, o processo de independência do Brasil é um processo que vem, ou seja, não é no dia 7 de setembro todos acordámos, o Dom Pedro chega ali às margens do Ipiranga, saca da espada, independência ou morte e somos independentes. Não é assim que funciona. Em termos históricos, isto é um erro. Resumir a independência do Brasil à data de 1822. Embora antes de 1822 o Brasil já tivesse uma independência quando foi declarado o Reino Unido, não é? Porque o Reino Unido, quando ele é declarado, passamos da colónia, do Brasil colónia, para um Estado independente associado a Portugal, não é? Apesar dessa independência já estar mais ou menos estabelecida, mesmo dentro, eu vou chamar a ocupação, e vocês já vão dizer porque é que eu vou chamar a ocupação portuguesa, da ocupação portuguesa do território brasileiro. Eu aqui queria fazer um pequeno parênteses pelo seguinte, e aqui é uma parte que eu gostaria que vocês tivessem bem consciência disto, porque muitas pessoas às vezes não têm. A história como disciplina académica, a história como disciplina académica, até 1789, aliás, eu até vou ser mais radical, até ao final do século XIX, início do século XX, a história era contada pelos vencedores. Ou seja, se vocês repararem, e eu aqui vou dar um exemplo que vocês vão entender logo de caras. Porque é que o Brasil foi colonizado ou foi descoberto? Foi descoberto por quem? Perguntem a um índio se ele acha que o país dele, ou o território, porque na altura não haveria país,
Perguntem a um índio em 1500 se ele acha que foi descoberto por alguém. Quer dizer, o cara é descoberto na terra dele. É um bocado estranho, não é? Quer dizer, estarmos a descobrir um índio que está na terra dele. O índio vai ter que dizer qualquer coisa do género: olha, eu estava aqui, já tinha descoberto isto, mas entretanto fui descoberto outra vez pelos portugueses. Esta história do descobrimento é precisamente a história que era contada até ao final do século XVIII, que era a história dos vencedores, na perspectiva dos vencedores. Ou seja, e desculpem este pequeno à parte, só, e não vou entrar aqui em detalhes mais profundos, mas só no início do século XX, com uma revista francesa chamada Annales, de Foucault, por aí fora, é que nós começamos a ter a perspectiva, revisitarmos a história. Atenção, revisitar é diferente de revisionismo político, porque há muito historiador hoje em dia que quer fazer revisionismo político. Isso, para um historiador, é um erro. A história tem que ser revisitada, tem que ser contada em todas as suas vertentes, não só dos vencedores, mas também dos vencidos. Porque os vencidos também sabem contar a história, não é só os vencedores. Mas até 1789, que é a Revolução Francesa, a história que prevalecia era a história contada dos reis e tudo isso, e dos grandes feitos históricos, dos grandes navegadores, por aí fora, não é? Mas essa história contada do ponto de vista dos derrotados também tem que ser revisitada para ela ser contada, ok? E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque até hoje nós achávamos que a peça da coroação era a grande peça da independência. A peça da coroação mais não é, como o próprio nome indica, uma peça para exaltar a realeza brasileira e, neste caso, o imperador. Que é a peça da coroação, não é peça da independência, nada. É peça... Por esse mesmo motivo é que hoje em dia os historiadores começam a revisitar a história no sentido de contar também a história daqueles que não tiveram voz durante séculos. Não é? E isto não quer dizer que a gente vá fazer revisionismo político. A gente tem é que ouvir a história dessas pessoas, revisitar as fontes e não contar a história só do ponto de vista dos grandes heróis. Ok? Por esse mesmo motivo é que hoje em dia nós temos um olhar crítico para tudo o que foi publicado. Nós, historiadores, temos um olhar crítico para tudo o que foi publicado e revisitamos tudo o que foi publicado com um olhar crítico, construtivo, claro, não é para destruir nada, não é? E então, neste sentido, tal como eu vos estava a dizer, isto é um texto de um livro que é a Independência ou Morte, Política e Guerra e Emancipação do Brasil, em que, e ele não é o único autor, ou seja, há vários autores que entendem a independência não como uma, quer dizer, vários, a maior parte deles hoje em dia entendem sim isso como um processo e não como uma data específica, o 7 de setembro de 1822. E reparem, eu agora vou já ter, vocês estão-me a ouvir bem, não estão? Ai não, tu precisas para aí do que é que eu queria me levantar. E reparem, nós já tínhamos movimentos independentistas no Brasil. Aliás, e aqui estão três. A Inconfidência Mineira é um dos primeiros, não é? Claro, tem outros anteriores que muita gente também associa a movimentos independentistas brasileiros, tá? Mas estes, se calhar, são os mais importantes. Confidência Mineira, que, aliás, é interessante porque a Inconfidência Mineira ela é feita pela alta sociedade mineira, ela não é feita pelas classes mais baixas, ela é feita, claro que não saiu do papel, não é? Esta aqui, aliás, tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana, não há conflitos armados, não há insurgência, ou seja, existe politicamente, tanto que elas não resultam em quase nada, não é? Mas hoje em dia nós sabemos que isto será os primeiros laivos pós-Revolução Francesa de independência brasileira. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817, esta sim já é um conflito armado, tá? Esta que está aqui. Esse é outro mito.
Quem vos disse que a independência do Brasil foi um processo pacífico, que os portugueses saíram daqui normalmente maravilhosos e não sei o quê, é mentira. O processo de revolução aliás, este livro explica, o livro anterior explica muito bem isso. Morreu muita gente, principalmente no Nordeste, morreu muita gente. Essa historinha que nos conta que foi um processo pacífico, principalmente a nós portugueses, não é propriamente uma realidade. Houve conflitos, houve mortes, e isto independentemente de o próprio Dom Pedro e a própria nobreza, na altura de 1822, ter grandes laços a Portugal. Podia ter sido muito mais violenta, podia, mas também podia ter sido muito mais pacífica. Tá? Claro, obviamente, se calhar, segundo o contexto da altura, se calhar nunca seria pacífica, mas não foi pacífica de todo, tá? De todo. É um conflito, há mortes e ainda demorou 2, 3 anos a que a independência, em termos militares efetivos, fosse alcançada pelo Brasil em todo o seu território, não é? Ok? Acrescido a isto, temos outra coisa também muito importante. É que, no exterior, neste período da independência, nós já tínhamos tido a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, tínhamos a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa é precisamente um marco que acaba com a história contada pelos vencedores. Porque a liberdade de pensamento que emana da Revolução Francesa, e com a queda do absolutismo monárquico, passamos a ter o povo como o farol, digamos, da política a nível global. Governo do povo para o povo. E não ali um cara que nasceu da barriga da rainha, não sei o quê, e passa a ser rei. Acaba isso. Ou seja, o monarquismo, o absolutismo monárquico, acaba precisamente nessa altura. Tá? Em França, que depois se vai espalhar para o mundo inteiro. Tá? Mas a Revolução Francesa também traz Napoleão, não é? E Napoleão, para o bem e para o mal, foi um cara muito bom, mas também teve coisas muito más, péssimas, não é? É uma consequência da Revolução Francesa, tem coisas boas, mas tem coisas muito más. Mas, acima de tudo, o que emerge da Revolução Francesa e também da independência dos Estados Unidos é o Iluminismo. Que, basicamente, o Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, que enfatizava a razão, liberdade e igualdade. Lembrem-se do mote da França. Agora não vai. Égalité, fraternité, e está-me a faltar agora o outro, que é liberté. Ou seja, são os 3 motes da Revolução Francesa, que hoje ainda estão nas moedas francesas. Este mote que eu vos estou a dizer. Os pensadores iluministas influenciaram a independência dos Estados Unidos ao inspirar os princípios democráticos contidos na Declaração de Independência. Além disso, suas ideias desempenharam um papel crucial na Revolução Francesa, que questionou o poder absoluto monarca e defendeu direitos individuais, liberdades civis. O legado do Iluminismo perdura até hoje, moldando as bases da sociedade democrática. Por isso vocês veem aqui a importância que uma coisa feita na França, muito longe daqui, ela vai acabar por ter uma grande influência aqui no Brasil. Ok? E então o que é que nós temos? Lá passar... não, que esta é para trás. A independência do Brasil não se resume a uma data ou a um evento. Ela foi um processo influenciado por vários fatores externos e internos. Resumir a independência do Brasil a uma data simbólica, a da coroação do imperador, é, do ponto de vista histórico, incorreto. Eu já vos expliquei aqui isso. Tá? 1822 é simplesmente uma data num processo complexo e fascinante,
a identidade do povo brasileiro não apareceu subitamente em 1822. Já vimos lá atrás também outro autor a defender esta ideia. A independência começa muito antes de 1822 e vai para além desta data. O que dizer de uma independência sem uma carta magna para a solidificar? A Constituição de 1824. Como é que nós podemos ter uma independência sem uma Constituição? Impossível, não é? Por isso aqui está que o processo de independência não se resume à data de 1822. Cara, normalmente nas palestras a gente não costuma citar coisas próprias, não é? Porque fica assim um bocadinho feio, não é? Mas esta aqui é uma citação minha e está na minha tese de pós-graduação em História Antiga, Medieval e Contemporânea da Faculdade de Focos do Paraná, tá? Está na minha tese, tá? E como eles gostaram da tese, eu meto aqui também, não é? Este palavra sou eu, tá? E agora vou dar um salto gigante. Se calhar vocês nunca... Quem é que aqui já ouviu falar do Ato Adicional de 1834? Nunca, não é? Pois é. Para mim, a independência do Brasil acaba com o Ato Adicional de 1834. E aí já era período da regência. Não, aqui já é império, amigo. Mas era o Dom Pedro I já tinha abdicado. Ah, sim. Regência imperial, sim. Tens toda a razão. Eu estava em Dom João VI, vê lá para onde é que eu fui. Príncipe Regente, não é? Dom João Príncipe Regente. O Ato Adicional de 1834 é o que faz e consolida a independência, o processo independentista do Brasil. Porquê? Olhem bem, o Ato Adicional de 1834 foi uma emenda à Constituição Brasileira de 1824. Cara, eu só não digo que este ato é mais importante que a Constituição, porque sem a Constituição não poderia haver o ato. Mas para mim, entre 1820, se eu meter nos dois pratos da balança, para mim é mais importante o ato adicional do que propriamente a Constituição, tá? A emenda à Constituição Brasileira que visava descentralizar o poder político do país, concedendo maior autonomia às províncias, ou seja, começa-se, reparem, olhem lá, 1829, acaba o absolutismo, 1822, acaba o absolutismo monárquico, Revolução Francesa, 1822, processo de independência, ou seja, Declaração de Independência do Brasil, 1834, já estamos a descentralizar o poder pelo Brasil inteiro. Ou seja, enquanto em 1789 nós quebramos com esse absolutismo, não é? Com a Revolução Francesa, aqui já não, já estamos não só a entregar quase o poder ao povo, mas já estamos a entregar, já estamos a colocar o poder junto do povo, tá? Espalhando esse poder, fortalecendo a figura dos presidentes de província, que eles passavam a ter mais poderes. Porquê? Porque eles também estavam mais perto do povo, podiam decidir mais rapidamente. Sua importância no processo de independência do Brasil reside no fomento à descentralização política, que contribui para a consolidação da unidade nacional e para a consolidação da soberania brasileira sobre o seu território. Embora tenha sido revogado em 1840, o ato adicional representou um passo significativo na consolidação do sistema político brasileiro pós-independência. Tá? Ou seja, para mim, palavra eu, a independência do Brasil começa com as revoluções brasileiras, que são consequência da independência americana e Revolução Francesa, e acaba em 1834 com a consolidação do território brasileiro, e este ato adicional é importantíssimo, porque quando tu descentralizas o poder para chegar mais perto do povo, mais facilmente tu consolidas o poder do Estado junto do povo. E não o impões. Claro que acabas por impor, mas na teoria não o impões. Tá? Uma perguntinha, Paulo. Todas. Esse ato, então, ele foi revogado em 1840. Tem a ver com a implantação do golpe da maioridade? Também. Isso é outra história, porque é assim, para mim, 1840, já o processo de independência já estava concluído. Por isso, eu nem falo muito de 1840, porque para mim isso já é as dores de crescimento. 1840 já é dores de crescimento de um país consolidado. Tá? Minha opinião. E então o que é que nós temos?
Em 1807, 1808, tivemos a Revolução Francesa em 1789, que marca o início da Idade Contemporânea. Napoleão ocupa grande parte da Europa, maluco, começou para ali a ocupar toda a gente. Engraçado, vocês reparem que ali está, Napoleão ocupa, mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós descobrimos. É interessante, não é? Napoleão ocupou, os portugueses descobriram. É interessantíssimo, não é? Mas pronto. Inglaterra decreta a proibição de comércio, o bloqueio continental. Aliás, o bloqueio continental é um dos grandes motivos, para não dizer que é o grande motivo, da vinda da família real para o Brasil, não é? Ou seja, a Inglaterra decreta que todos os países da Europa não podem fazer comércio com a Inglaterra. Portugal, a aliança mais antiga comercial que tem e que existe ainda hoje no mundo, é precisamente com a Inglaterra, e Portugal decide não acatar as ordens de Napoleão. E então, não acatando, obviamente os franceses decidem invadir Portugal, não é? A França, liderada por Napoleão, tenta invadir a Rússia. Cara, eu vou-vos tentar explicar assim rapidinho. A Rússia não se invade, porque cada vez que alguém tenta invadir a Rússia, sai de lá desgraçado. Napoleão foi para lá, saiu de lá completamente desgraçado. Hitler foi para lá, começou a perder a Segunda Guerra Mundial. E agora com a Ucrânia também não tenta invadir a Rússia, porque quem tentar invadir, meus amigos, sai de lá desgraçado. A história ensina-nos que a Rússia não se invade, tá? Deixem lá ficar a Rússia quietinha. Principalmente quando vier o inverno, morre lá tudo. Batalha de Montevideo, entre ingleses e espanhóis também. Aqui nesta altura, os espanhóis ainda tentavam resistir à Inglaterra, só que entretanto, a França e a Espanha também assinam um acordo com Napoleão. Aliás, quando Napoleão invade Portugal, havia um tratado entre os franceses e os espanhóis que Portugal era para dividir em dois. Uma parte ficava com os franceses, outra parte ficava com os espanhóis. Tá? O cerco de Danzig, na Prússia, atual Polónia, que vai criar a cidade livre de Danzig. Este cerco, vocês, para quem gosta de moedas, Danzig são moedas bastante apetecíveis para os numismatas porque elas são extremamente raras, não é? O cerco de Danzig é um cerco que é feito por Napoleão a Danzig, que aquilo, caso morre toda a gente à fome, e entretanto é assinado um acordo, que é os Tratados de Tilsit, em que a França, a Rússia e a Prússia assinam esses tratados de forma a que a França invadiria aquilo que quisesse e a Rússia e a Prússia também podiam invadir naquela região aquilo que quisessem, tá? Naquela região aquilo que quisessem. Estava tudo à vontade. A invasão de Portugal pelas tropas napoleónicas, a Batalha de Abrantes, e como consequência temos a corte portuguesa que embarca no Brasil e decreta o Rio de Janeiro como capital do reino. E com isto tudo, em 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil e a partir daqui, depois desta seca de história, vamos começar a falar de moeda. E então, vamos começar a falar aqui, chegou a família real, vamos começar a falar do 960 Reis. Cara, o 960 Reis, eu sou muito suspeito para falar do 960 Reis, para mim é a moeda mais espetacular do planeta. Por isso eu sou sempre aquele cara muito suspeito para falar, não é? Não existe para mim nenhuma moeda no mundo, não é no Brasil, é no mundo, igual ao 960 Reis por vários fatores. Um deles tem a ver com um fator extremamente histórico, que eu já vou desenvolver mais à frente, mas tem a ver com vários fatores que eu vos vou explicando ao longo e até ao final desta palestra. Ora, muito bem, cara, isto não dá para ver muito bem lá em cima, que ficou com uma cor, mas em cima está escrito moedas de prata em circulação antes da chegada da família real ao Brasil, tá? Nesta altura circulavam no Brasil, ou seja, antes da chegada da família, ou seja, quando chega a família real, circulava aqui no Brasil estas moedas de prata. Havia também o 40 Reis, podia circular, porque ele era pequenino, mas também podia circular. Não é? Eu não o pus aqui, porque nesta altura não se cunhava 40 Reis, mas ele circulava, tá? Porque ele tinha poder liberatório. Circulava o 40, o 80, o 160, o 320, o 640.
reis. E circulava também outra moeda, para além dos 8 reais espanhóis, destas moedas de prata. Circulava outra moeda, que eram os 8 reais espanhóis, que na altura da chegada da família real, ela teria um valor aproximado de 750 reis. E era considerada mercadoria, tá? Isto aqui é um conceito que é bom, ou seja, era como se fosse barras de prata. Enquanto as moedas que circulavam tinham um poder, vou-lhe chamar fiduciário, que podia ser superior ao valor do metal, aqui não. Aqui basicamente era tratado como mercadoria. Tá? Tinha o valor de 750 reis e eram os 8 reais espanhóis. Aliás, os 8 reais espanhóis circulavam por todo o mundo. Tá? Não era só aqui. Tá? E então, com esta circulação que existia, e depois também temos outra coisa, que é assim, não se esqueçam que quando a família real, a corte, chega aqui ao Brasil, traz milhares de pessoas atrás, não é? E milhares de pessoas com dinheiro, não é? E mesmo não tendo dinheiro, precisam de dinheiro para manter os seus privilégios, não é? Ou seja, a circulação monetária também ela começa a ser maior e de maior necessidade, tá? E então, em 1808 é emitido o alvará de 1 de setembro de 1808, em que diz basicamente o seguinte, aqui está só um pequeno resumo, também é aquilo que nos interessa. Eu, príncipe regente, estás a ver príncipe regente, por isso é que eu fui buscar o regente, Dom João, tá? Faço saber que aos que o presente alvará com força de lei virem, este português é sempre um bocadinho difícil, que é arcaico, em consideração ao estado de decadência em que se acham todas as minas de ouro do Estado do Brasil e ao abuso que se faz, e agora continua, o ponto 2, não cabendo nas forças, esta parte aqui é extremamente importante. Aliás, eu aqui tenho que fazer uma pequena homenagem a este senhor que está aqui à frente. Porque foi ele até que... Eu já tinha uma ideia, mas é ele que me alerta aí há coisa de um mês, com um texto dele, que me alerta para uma coisa que é extremamente interessante, que é que nós lemos isto e como lemos depois na diagonal, a gente depois não liga muito para as entrelinhas, não é? Reparem no ponto 2 deste alvará. Não cabendo às forças da Casa da Moeda do Estado do Brasil recunhar as moedas estrangeiras com a prontidão que convém. Cara, isto é estranho, porque isto é do carimbo de Minas. Isto é do carimbo de Minas. Tá? Ou seja, a aplicação do 960 reis nos 8 reais espanhóis. E já aqui em 1808 se fala em recunhagem de moedas. Ou seja, aquela história que nós às vezes contamos, e que eu contava também, de que o carimbo de Minas, o rei provavelmente não gostava de ver lá a cara do rei espanhol, isso cai por terra. Cai por terra porque aqui já se estava a dizer que se iria recunhar as moedas. E só se utiliza o carimbo de Minas porque não havia maneira de recunhar as moedas rapidamente. Ou seja, eu até vou dizer que o carimbo de Minas é uma moeda provisória. Ela tem o estatuto de moeda provisória. É uma moeda de emergência. Tá? Tá no alvará, quer dizer. Claro que aqui há um problema, e aliás eu debati isso com o nosso colega, que é o seguinte, é que não existe nenhum outro documento para trás, a não ser um documento de 1803, 6 anos antes, que não fala na recunhagem, realmente não fala, mas fala já no valor dos pesos espanhóis, ou seja, já dá a ideia que poderia haver uma ideia de recunhagem dos pesos espanhóis, tá? Mas não está lá preto no branco, tá? Isso não está lá preto do branco. Mas continuando, recunhar as moedas estrangeiras com a prontidão que convém e atendendo à precisão aqui é de preciso, de necessidade, à precisão de que há de moedas de prata na Companhia de Minas Gerais, para que o numerário tenha a devida proporção com os maiores valores que se possam realizar, ou seja, ele manda aplicar o carimbo de Minas. Ou seja, o carimbo de Minas não passa de uma moeda de emergência. E por isso é que ela é rara.
Por isso é que ela é rara. Porque realmente o espírito... e aqui está a primeira grande novidade que vocês têm o privilégio de saber. Quer dizer, ele não, porque ele já me tinha alertado sobre isso, não é? Tem o privilégio de saber. É que há pouca gente que sabe que o 960 Reis Carimbo de Minas é uma moeda de emergência. E está no decreto-lei, estava lá. Só que o que é que a gente faz? A gente tem a mania que sabe, lê na diagonal, não lê as linhas todas e depois dá nisto. Não é? E então, em 1808, este é o Carimbo de Minas, o alvará, foi aquele alvará que nós vimos. Em 1808 temos então a criação do Carimbo de Minas, que era para ser aplicado nas moedas de 8 reais e que faz com que a moeda de 8 reais fique assim. Ou seja, uma moeda espanhola com um carimbo brasileiro que transforma a moeda que circulava como mercadoria com o valor de 750 reis, passe a valer 960 reis. Outro mito. É óbvio que neste período especificamente a coroa ganhou muito dinheiro com a passagem dos 750 para os 960 reis. Ganhou. Aliás, é a segunda maior fonte de receita atrás dos impostos e das taxas e das taxinhas e da alfândega. É a segunda maior fonte de receita. Mas isto vai caindo de tal maneira que chega a um período já ali quase encostado à independência, que o valor da prata da moeda já era igual ao valor facial, quase. Aliás, as moedas do Império, quase todas elas já são cunhadas com deságio. Ou seja, com deságio não, em que o valor do metal é superior ao valor facial da moeda. Tá? Ou seja, obviamente que a coroa lucrou, mas também não é uma coisa que vá para aí além. No início sim, no início lucra bastante, mas depois vai decaindo, esse valor vai decaindo. Tá? Porque na realidade a criação deste recunho, nós podemos achar que um dos motivos foi para sustentar a família real. E pode ter sido, mas o grande motivo é que era preciso numerário, tá? Em prata. Neste caso concreto, em prata. Tá? Então temos o Carimbo de Minas e ele circula só por um ano, 1808, 1809, e em 1809 é então criado o 960 reis, que seria recunhado em cima dos 8 reais espanhóis. Não é? Este é o ensaio de 1809. Eu penso que ele... não está aqui não, está em Brasília. Tá, eu ia dizer que estava aqui, mas não está. Está em Brasília, tá? O pessoal diz que isto é exemplar único, não é? Mentira, é um ensaio. Se vocês virem os catálogos, cara, não existe um exemplar único para circular, por amor de Deus, não é? Quer dizer, não é preciso estar aqui com grandes coisas. Não é? Um exemplar. Saiu para circulação um exemplar. Porra nenhuma, não saiu nada. Zero, é um ensaio. Se vocês virem nos catálogos. Única, 1809. Porra nenhuma, é um ensaio. Todas, querida. Tem 960 reais com carimbo de Minas e mais um recunho, né? 1827, o 960 reis de 1827 do Rio, a esmagadora maioria são recunhados sobre carimbo de Minas. E é uma moeda espetacular, querida. Tu se vires o 1827... recunhado sobre um carimbo de Minas, cara, é assim uma coisa. Aquilo, tu olhas para aquilo, estás 3 horas a olhar para a moeda, porque é linda de morrer. Engraçado, porque passou um período muito grande. Provável. Não, querida, provavelmente estavam recolhidas, devia ser um caixote que devia estar recolhido, que devia ter vindo de mim. Atenção que aqui estou a especular, tá, querida? Apesar de, pode haver documentação disso, eu nunca vi documentação disso, mas é capaz de haver alguma coisa que tenha sobrado lá de Minas e que tenha vindo aqui para a Casa da Moeda do Rio, e em 27 provavelmente, cara, pegaram naquela caixa. E também existe de 1800, mas aí são exemplares muito específicos,
eu acho que é 1814 ou 17, é assim uma data, que também existe exemplares sobre carimbo de Minas, mas são muito poucos, querida, muito poucos. Tá? Esses exemplares que você está dizendo de 1827 são alguns poucos que têm 3 recunhos no Brasil? É dos poucos que têm 3 recunhos. Porque se tu considerares, ou seja, tens o 8 reais, tens o carimbo de Minas, ou seja, tens o 8 reais uma moeda, que é a base. Carimbo de Minas, recunho, não é? Apesar de não ser um recunho, que ele não é completamente, mas pronto, uma aplicação, passas a ter uma nova moeda. Depois, se aplicas o 27 por cima, passas a ter 3 moedas. Não? Observando só que existe uma legislação de 1826, se eu não me engano, que fala exatamente sobre a recunhagem da moeda antiga carimbada, e que não faz distinção entre prata e cobre, mas que claramente tem a ver, né, com essa... Sim. Provavelmente, cara, o que aconteceu foi, os caras deviam ter um caixote, provavelmente aqui, e com essa lei, que é uma norma de 1826, os caras pegam nos carimbos de Minas que tinham e aplicam o 1800. Reaproveitaram, não é? Até porque, repara, não sei se tu reparaste aquilo que eu disse há bocado, é que em 1827 o valor da prata já era superior aos 960 reis. Por isso, se calhar, o ideal era precisamente pegares nas moedas que estavam em estoque, não é? Para recunhares, não é? Porque se tivesses que ir ao mercado comprar moedas, ias pagar mais do que aquilo que estava no valor facial da moeda, não é? E essa moeda de 1827, ela é classificada como rara? Cara, isso é aquela pergunta... Cara, não. Eu não posso considerar o 27 raro. Pela quantidade. Em cima do carimbo de Minas? Não é. Vou chamar escassa. E aqui estou a ser extremamente inflexível com a academia. Ou seja, estou a ser extremamente inflexível. O que é raro é raro. O que é raro, cara, não pode ter mais de 10 peças. Estou a ser extremamente inflexível. Muito raro não pode ter mais de 3, 4. Altíssima raridade tem uma. Mais que 10 peças, cara, eu lamento, mas está bem em alguns casos quando a procura é muita, 20 pecinhas, vá, para esticar. Mas mais do que isso, hoje em dia a gente sabe que tudo é raro, não é? Hoje em dia, encontrei uma moeda de 10 centavos de 24, ainda não saiu na casa da moeda, é raro. Cara, eu aqui sou extremamente inflexível nisso. Não me venham falar em coisas raras, porque eu coisas raras... Cara, uma coisa rara não pode estar disponível no mercado. Aqui cai logo por terra DHs, bandeiras... Cara, se vocês conseguem, neste momento, pegando no telefone, comprar uma DH ou uma bandeira, isso não é raro, porra. Como é que pode ser raro se eu entendo do mercado livre e tenho 200... Isso é raro aonde? Em lugar nenhum. Essas moedas sofrem de outra coisa. Sofrem de especulação. E aliás, até vou fazer só aqui um pequeno parênteses. Basta vocês pensarem. Quem é que compra bandeiras e DHs hoje em dia? São colecionadores? Não, os colecionadores todos já têm. São os comerciantes. Compra por 100, vende para outro comerciante por 120, vende para outro comerciante por 150, esse comprou por 150 já vai ter que vender por 170, e então essas moedas andam a rodar dentro dos comerciantes, e a especulação anda dentro dos comerciantes. Isto não é preciso ser muito inteligente, porque vocês não estão à espera de aparecerem agora 100 colecionadores à procura da bandeira e do DH, que isso já toda a gente tem. Só uma coisa aqui para fazer o pessoal botar no contexto, na tua opinião, assim, de experiência, o que é mais raro, carimbo de Minas ou 27 sobre carimbo de Minas? O 27 sobre carimbo de Minas é mais raro. É mais raro. Um pouco melhor. Não, eu até te vou dizer mais. Mas ele é mais... O 27 sem carimbo de Minas ainda é mais raro do que com carimbo de Minas. Mas o engraçado, a parte engraçada, é que se vocês forem vender um 27 sem carimbo, vocês vão ter dificuldade em vendê-lo, porque toda a gente quer é com carimbo de Minas. Tá? E pagam mais pelo carimbo de Minas, apesar de não ser tão raro, do que pagam pela moeda sem carimbo de Minas, tá? E, no entanto, é mais rara. Mas pronto. E então, o que é que nós temos? Temos precisamente o cunho do 960 aplicado sobre o 8 reais, vai dar esta miscelânea que está aqui.
Se vocês repararem, cara, eu queria tirar, mas não. Mas se vocês repararem aqui em baixo, espera aí que eu tenho aqui aqui nesta região aqui, no DEI, ele ali não passa, mas pronto, tudo bem. Isto não tem apontador, tem que ter apontador. Está aqui o apontador. Estão a ver o... está. Se vocês repararem aqui no DEI, pertence ao 8 reais, não pertence a esta moeda. Tá? Ou seja, quando vocês aplicam o cunho desta moeda do lado esquerdo, do vosso lado direito, do vosso lado, do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, não é? Quando aplicam este cunho que está aqui em cima desta moeda, vai dar esta miscelânea que está aqui, e ainda bem que está esta miscelânea, porque a gente ama isto, não é? Vou fazer uma pergunta, Paulo, coisa que veio aqui na minha cabeça. Esse ensaio de 1809, como você falou, ele é uma peça única, ele é disco próprio, já era... Não, é disco próprio. Tá? Ou seja, agora temos aqui o reverso, isto aplicado sobre a moeda de lá, ou seja, este cunho aqui aplicado sobre esta moeda vai dar isto que está aqui. Aliás, se vocês repararem aqui, a iluminação não é grande coisa, mas se vocês repararem, estão a ver este RS, que é Reales 8, não é? Lê-se assim, e aqui Sevilha, e aqui o gravador, ou ensaiador, como vocês quiserem chamar, tá? Se vocês repararem, aqui nesta região, está o R e o 8 desta moeda que está aqui. Aqui, ó. Aqui nesta região. Está o R e o S, perdão. Está o R e o S por baixo da cunhagem, tá? E isto é o que faz com que o 960 seja uma peça espetacular. Porque depois... dos 8 reais espanhóis existem variantes e datas que nunca mais acabam. Então, a conjugação da moeda brasileira com a moeda espanhola é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Pegando agora no 960, nós temos basicamente aqui a história dele. Grosso modo. O que é que nós temos? 1808, chegada da família real ao Brasil. 1808, 1809, carimbo de Minas. 1810, início da recunhagem do 960 reis, ou seja, início da recunhagem dos 8 reais para se transformar em 960. 1816, Reino Unido, atenção que o Reino Unido é declarado em 14, mas só em 16 é que ele... é declarado em 16, perdão, porque os cunhos só chegam em 18, cá, do Reino Unido, os novos. 1816, Reino Unido. 1822, a data da independência do Brasil. 1823, mudança de cunhos novamente. 1829, 1827, a final da recunhagem de 960. 1831, Dom Pedro assume o trono. 1832 a 34, cunhagem dos 960 reis em disco próprio. Aqui está a história. Já não compensava andar a comprar 8 reais, porque eles já o compravam muito mais caros do que propriamente os 960. Aliás, o 32, o 34, o 32, o 33 e o 34, pela escassez das peças que existem, cara, a gente também diz que aquilo foram moedas para circulação, é assim um bocado difícil. Quando nós temos 40 peças cunhadas em 34 ou 30 peças cunhadas em 34, cara, 30 peças cunhadas para circular o quê? Mas por que foi tão pouco? Assim, você tem uma explicação? Cara, certamente para dentro da própria corte, dentro da própria família, porque, cara, como é que tu vais cunhar uma com 30 peças, quer dizer, vais cunhar 30 com o tamanho do Brasil, quer dizer, tu tinhas, cara, não faz muito sentido, quer dizer, mas pronto, até há quem defenda, que eu acho isso muito duvidoso, que estas peças já foram cunhadas posteriormente por causa da coleção de alguém, é uma coisa que eu acho muito duvidosa, tá? Mesmo muito duvidosa, até porque há documentos que comprovam a cunhagem disto no período onde ele efetivamente foi feito. Então, mas eu aí não quero entrar nesses detalhes porque isso também não é daqui, não é desta palestra. Mas reparem, a coisa curiosa, temos colónia, temos Reino Unido e temos Império. Reparem, a moeda é criada durante o período colonial, ela passa para o Reino Unido e passa para o período imperial brasileiro e já independente, não é? E então o que é que nós temos aqui? Rapidamente uma cronologia para a gente depois fechar isto tudo.
1789, Revolução Francesa. Aqui há que acrescentar também anteriormente a independência do Brasil, dos Estados Unidos, tá? 1807, a invasão de Portugal por Napoleão. 1808, fuga da família real para cá. Agora vamos para baixo. 1809 é criado o Carimbo de Minas. 1810 começa o início da reconhagem dos 960. 1815, elevação do Reino do Brasil a Reino Unido. 1816, série especial, comemora a elevação do Brasil a Reino Unido. Agora no campo das moedas. Moedas numismática em baixo, história em cima. 1817, Revolução Pernambucana, que a gente já lá viu atrás. 1818, mudança dos cunhos para o design do Reino Unido. 1820, Revolução Liberal do Porto. E agora aqui eu vou parar. Porque se a independência começa, o processo de independência começa, podemos afirmá-lo, embora não aqui no Brasil, mas se calhar com os valores que nos chegam da Revolução Francesa, o golpe final para haver a independência, a data da independência, ela é dada pela Revolução Liberal do Porto. Lá. Porque a Revolução Liberal do Porto é quando Dom João é colocado entre a espada e a parede. Ou voltas para Portugal, ou isto aqui vai haver aqui uma confusão desgraçada. O irmão Dom Miguel também, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel também dava para lá a chapada com toda a gente. E é quando Dom João faz aquele golpe brilhante em que ele volta para Portugal. Realmente ele volta para Portugal. Aliás, aqui a Revolução Liberal do Porto é quando eles querem que o Dom Pedro volte, não é? Depois tem o dia do fico, essa coisa toda, não é? Eu estava a dizer Dom João, não, porque Dom João já lá estava. Querem que Dom Pedro volte para Portugal, para o Brasil, e não volta para porra nenhuma, não é? Não volta. Fico. E depois tem a independência ou morte. Tá? Opa. Então, 1823 temos a independência do Brasil 22, mudança de cunhos de 23, em 24 é feita a primeira Constituição do Brasil, em 1831 Dom Pedro II assume o trono, regência, 1832 fim da reconhagem dos 960, os 960 reis de 32, 33 e 34 já são cunhados em disco próprio. Em 1834 é publicado o ato adicional e em 1834 também acaba os 960 reis. E agora vamos voltar ao início. Então a peça da coroação é que é a peça da independência. A sério? Não é não. Opa, não era deste lado, era do outro. Aqui. A peça de coroação é considerada erradamente. Eu disse que hoje eu vinha ser escandaloso, tá? Eu avisei no início, por isso não é por falta de aviso. A peça da coroação é considerada erradamente nos meios numismáticos como a moeda da independência. A peça da coroação, embora extremamente importante pelo simbolismo, é um numisma da realeza. Um numisma que exaltava muito mais o novo imperador do que a independência em si. Mas o que dizer dos 960 reis no contexto da independência? Nenhuma outra moeda brasileira acompanhou o processo independentista brasileiro como fizeram os 960 reis. Não só foi criada durante o processo, como o acompanhou até 1834. 1808 a 1834. Esta é a independência do Brasil e esta é a moeda da independência. A moeda da independência é o 960 reis do Brasil e não a peça da coroação. Eu disse que ia ser escandaloso, eu avisei. Tá? E aqui temos uma peça absolutamente espetacular, cunhada sobre um solo argentino, aquela coisa. Esta moedinha está hoje em Santa Catarina, hoje em dia está em Santa Catarina. Fui eu que a repatriei.
Esta moeda, cara, imagina o que é, tu estás num leilão às 3 da manhã, que está a decorrer no Japão, e como vocês sabem, o Japão é o país do sol nascente, não é? E esta moeda estava num leilão às 3 da manhã, numa leiloeira japonesa, graduada pela NGC. Aliás, a história desta moeda depois vim a descobrir que ela pertenceu ao Marcelinho. O Marcelinho leiloou-a na Spink, foi em Inglaterra, e entretanto perdeu-se o rastro da moeda. Eu nem sabia. Eu encontro a moeda, compro a moeda, repatrio a moeda para o Brasil, entretanto vendi a moeda a um colecionador que fez aquela proposta indecente, não é? Que a gente tem que mesmo vender, não é? A gente costuma dizer, há coisas que não têm preço, cara, tudo tem preço na vida, então moedas tudo tem preço. E pronto, está em Santa Catarina, esta moeda hoje em dia, já há uns 7 anos que ela está em Santa Catarina, não sei onde é que ela está, e também quando a vendi, obriguei a pessoa que a comprou a assinar um papelinho que se fosse revender, vinha para cá outra vez. Que eu não quero não. Acho que esta moeda não pode sair do Brasil, até porque ela é considerada o Romero, como é que ele se chama? Oscar Romero, não é o Oscar Romero, o Romero, como é que se chama o Romero, o argentino, cara, o Romero, sim, cara, que fez o das províncias, o livro da sociedade. Horácio Moreira. Moreira, é isso, Horácio. O Horácio tem esta moeda na capa do livro dele, que a sociedade já publicou. E ele diz no prefácio que este é o sol argentino, ou seja, 960, reconhece sobre o sol argentino mais bonito que ele viu até hoje. Lembra da graduação que ele pegou? Estava a MS64, querida. Espetacular, uma moeda espetacular. Por isso, meus amigos, basicamente, e agora até em termos de conclusão, eu diria o seguinte. Hoje em dia, cara, eu aconselho vivamente todos vocês a pegarem nos livros de numismática antigos e que nós entendemos que são bíblias e olhem para esses livros como observadores críticos, não só comendo, entre aspas, aquilo que está escrito, mas questionando aquilo que está escrito, provocando aquilo que está escrito, mas com sentido histórico. Ou seja, que fontes foram usadas, que fontes nós podemos usar, e não tomem como absoluto tudo aquilo que ouvem. Sejam críticos, sejam numismatas, olhem para o passado no sentido não de revisionar aquilo que está feito, mas no sentido de construir outras perspectivas da história e, tal como eu vos disse, no processo de descobrimento do Brasil. Até me custa mesmo dizer isto, cara, porque isto... Eu se for perguntar a um índio, olha, tu foste descoberto na tua terra, cara, o índio dá-me um soco na cara, não é? Olha, vieste-me cá descobrir, não é? Eu estava cá e fui descoberto por ti. E pensem sempre neste exemplo que eu dou da descoberta. Tentem encontrar novas perspectivas que agreguem valor à numismática. Sejam críticos, observem os e sim, olhem para Kurt Prober, olhem para Milley, olhem para eles todos e tenham um sentido crítico e não tomem aquilo que vos é dito como verdades absolutas, porque na história não há verdades absolutas. E obrigado.